E aí, meus alunos, beleza? Desculpa a demora aí pro professor postar a aula. É porque tava com alguns problemas esses dias, mas agora tá tudo de boa. Vamos voltar aí às ativas, né? A gente vai responder as questões que eu passei para vocês só sobre transgressão disciplinar. E a gente vai ver que as questões são muito simples, certo? Esse tipo de questão aqui, aluno meu, eu tenho certeza que acertou tudinha. Então vamos lá para a nossa resolução de exercício do nosso cursinho aqui da Polícia Militar. A primeira questão: as transgressões disciplinares serão classificadas como graves, desde que venham a ser atentatórias aos poderes constituídos, às instituições ou ao Estado, atentatório aos direitos humanos fundamentais ou de natureza desonrosa. Como a gente sabe, né, quando o praça ele quando o praça ele é expulso, a gente vê que um dos motivos lá é por quê? Porque ele atenta, né, contra as instituições nacionais, Isso caracteriza o quê? Transgressão disciplinar grave, podendo gerar até a expulsão, né? Podendo, não devendo. Então, esses aqui são algumas das características que caracterizam a transgressão grave, que é o que? Ato atentatório aos poderes constituídos, né? Que é o executivo, legislativo e judiciário, as instituições ou ao Estado, atentatórios aos direitos humanos fundamentais e de natureza desonrosa, certo? Então a gente vai conferir aqui. É uma questão correta, como a gente pode ver no artigo 12 do Código Disciplinar. O conceito de transgressão disciplinar: as transgressões disciplinares previstas nos itens 1 e 2 do parágrafo anterior serão classificadas como graves, desde que venham a ser atentatórias aos poderes constituídos, às instituições ou ao Estado, atentatório aos direitos humanos fundamentais ou de natureza desonrosa. Então a primeira questão correta. Ao militar do Estado, aluno de curso militar, aplica-se no que concerne a disciplina, além do previsto nesse código, né, que ele está falando do Código Disciplinar, subsidiariamente o disposto nos regulamentos dos próprios estabelecimentos do ensino onde estiver matriculado. Ou seja, a questão aqui está dizendo, galera, que além de obedecer ao nosso Código Disciplinar da Polícia Militar do Estado do Ceará, além de ter que cumprir os deveres desse código, os regulamentos, ele também tem que cumprir o que? Os regulamentos do estabelecimento onde ele estiver matriculado, né, no curso dele, no curso de formação, o aluno soldado, o aluno de CFO. Então, além de seguir os regulamentos, obedecer os regulamentos do Código Disciplinar, a questão diz também que ele tem que seguir o regulamento lá do estabelecimento onde ele está sendo aluno, onde ele está matriculado. Então, o que vocês acham aí dessa questão? Essa questão é uma questão correta, galera. Além do Código Disciplinar, ele também tem que seguir os regulamentos do estabelecimento onde ele está matriculado, como a gente ainda vai ver no artigo 12 aqui. Ao militar do Estado, aluno de curso militar, aplica-se no que concerne à disciplina. Além do previsto nesse código, ele tem que cumprir também os dispostos nos regulamentos dos próprios estabelecimentos de ensino onde estiver matriculado. Então lembrem, porque isso aqui, galera, é muita chance de cair em prova, certo? Esse artigo 12 aqui, ele tem muita chance de cair em prova, é quase que uma certeza, é muito fácil a gente ver nas provas da Polícia Militar. A aplicação das sanções administrativas disciplinares depende do resultado de eventual ação penal ou civil. A gente sabe, galera, que quando o militar é punido, ele pode ser punido tanto na esfera administrativa, né, que são as sanções administrativas disciplinares previstas no nosso Código Disciplinar. Tanto ele pode ser punido na esfera administrativa como na esfera penal e na civil. Ou seja, o militar que é punido na esfera administrativa, ele não exime o militar de responder na penal e na civil. Então ele pode responder nessas três esferas cumulativamente, pode responder em todas as três. Então a aplicação das sanções administrativas disciplinares, ela não depende do resultado de ação penal ou civil. Então essa questão aqui, ela se torna errada. Como a gente pode ver aqui, ó, a aplicação de penas disciplinares previstas nesse código independe do resultado de eventual ação penal ou civil.
Então, o aluno meu não erra uma questão dessa, né? Questão simples para quem está estudando, acompanhando as aulas, não vai errar uma questão dessa. Se vocês prestarem atenção, eu estou passando algumas questões que eu nem expliquei na aula de vocês, justamente por isso, porque eu estava dando uma olhada nas respostas e eu vi que muita gente errou essas primeiras questões. Porque foi o que eu não expliquei, porque eu queria ver quem era que estava estudando de verdade. Então eu vi que da primeira à terceira muita gente errou porque não foi olhar essa parte lá das sanções administrativas disciplinares. Vocês têm que aprender que além do que eu passo, você tem que estudar o que? As outras coisas que o professor esqueceu de explicar isso aqui. Eu vou estudar então, que é para quando ele passar uma questão dessa aqui, ele for me testar, eu já sei, beleza? A quarta já é uma questão muito simples, aluno meu não erra uma questão dessa. A advertência, forma mais branda de sanção, é aplicada formalmente ao transgressor. Olha aí, galera. A questão de dizer que a advertência ela é aplicada formalmente, como assim formalmente, professor? Formalmente é dado por escrito. É claro que está errado. A advertência, a gente sabe que ela é a forma mais branda de sanção. Ela é tão branda que ela só é aplicada verbalmente. O seu comandante lhe chama ali, lhe dá aquele velho carão. E a gente sabe que não vai ser publicado e nem registrado nos assentamentos do militar. Não consta de publicação e nem é registrado nos assentamentos. Então a advertência, ela é aquele chamado velho carão, né? Ela pode ser o que? Particular ou ostensiva, como a gente pode ver aqui. Particular, o seu comandante lhe chama particularmente para dar aquele carão. Ostensivamente ele dá o carão, lhe causando uma vergonha frente a toda a tropa. Só que a gente tem que prestar atenção aqui que ela não consta de publicação e nem é registrada nos assentamentos do militar, só que ela é registrada no registro de informações de punição para oficiais e na nota de corretivo das praças, lembrem-se, viu? E a gente sabe que a advertência que só se aplica a falta de natureza leve, viu? Cuidado. Então a advertência, ela é sim a forma mais branda de sanção, só que ela não é aplicada formalmente. Ela é totalmente informal. Olha o prefixo in, informal, certo? Então é uma questão errada. A advertência aplica-se exclusivamente às faltas de natureza leve e média, constituindo ato nulo quando aplicada em relação à falta grave. Então, aqui, essa questão está na cara que está errada, galera. A gente sabe que a advertência só se aplica à falta de natureza leve. Eu já cansei de dizer nesse curso, pessoal, natureza leve. Eu vi aqui nas respostas de vocês, teve gente ainda que errou essa quinta questão. Então, a advertência, é só lembrar, ela é a mais branda de todas. Ela é uma advertência, perdão, ela é uma sanção muito leve, muito branda. Então ela só se aplica a uma falta, uma transgressão leve, certo? Então essa questão está errada quando ela diz média, só se aplica a transgressão leve, como tem no parágrafo único. Ó. A sanção de que trata o caput aplica-se exclusivamente às faltas de natureza leve, constituindo ato nulo quando em relação à falta média e grave. A única que se aplica, galera, a falta leve e média é a repreensão que a gente vai ver adiante. Ainda sobre a advertência. A advertência não consta de publicação nem é registrada nos assentamentos do militar. Entretanto, é registrado no registro de informações de punições para oficiais ou na nota de corretivo das praças. Questão correta, questão muito simples, como a gente pode ver aqui no artigo 15. Ó. Não consta de publicação, figurando, entretanto, no registro de informações de punições de oficiais ou na nota de corretivo de praça. Questão correta. Vamos indo mais para frente. A advertência constitui um tipo de sanção disciplinar e será aplicada verbalmente ou por escrito. Esse tipo de questão é para confundir a cabeça da pessoa. Porque às vezes, quando você vai fazer a prova, por experiência própria, vocês vão ver 120 questões na frente de vocês. E tem gente que eu não sei qual é o problema, que quer fazer na pressa. Até mesmo dá até uma preguiça. Aí a banca faz uma questão dessa para aquele preguiçoso que não lê a questão toda. Aí ele lê assim, ó. A advertência constitui um tipo de sanção disciplinar e será aplicada verbalmente. Aí para por aí. Ele já marca logo a questão que está certa. Então essa questão está errada porque ele disse que a advertência constitui um tipo de sanção disciplinar. Até aí está correto. Ela é a sanção mais branda de todas, né? Tanto que ela é aplicada o quê? Verbalmente. Então,
somente verbalmente, ela não pode ser aplicada por escrito, porque ela não é publicada e nem registrada, nem dada por escrito, ela é totalmente informal, então a questão se torna errada, porque ela diz verbalmente ou por escrito, então questão errada. Aqui no artigo 15 a gente vai encontrar a resposta. A advertência, a forma mais branda de sanção, é aplicada verbalmente ao transgressor, podendo ser feito particular ou ostensivamente, sem constar de publicação. Ou seja, ela é só aplicada verbalmente, ela não consta de publicação, ou seja, ela não é dada por escrito. Então é muito importante a gente ver as sanções administrativas disciplinares várias vezes, porque é certeza de cair em prova sanções administrativas disciplinares. Pode estudar, porque no mínimo 5 questões assim de sanções a gente vai ver lá na nossa prova, certo? Oitava, a repreensão é a sanção feita por escrito ao transgressor, publicada em boletim, devendo ser averbada nos assentamentos individuais, se necessário, pelo bem da disciplina. Olha que questão perfeita para confundir a cabeça do candidato. Por quê? A repreensão é feita por escrito? É feita por escrito. Ela vai ser averbada nos assentamentos individuais? Vai. Mas se necessário? Como assim se necessário? Não, galera, tá errado. Não é se necessário, tem que ser averbada nos assentamentos individuais. Não necessário, não se precisar, sempre será averbada. Por que sempre, professor? Porque na lei tem dizendo que tem que ser averbada nos assentamentos individuais. Então aqui diz, ó, que deve ser averbada se necessário pelo bem da disciplina. Quando isso não tem nada a ver, é uma questão totalmente correta. A gente tem que seguir o que está no Código Disciplinar. Então o Código Disciplinar diz que tem que ser averbado nos assentamentos individuais e não se necessário. Então é uma questão errada. Essa aqui muita gente errou. Eu não sabia que vocês não iam prestar atenção nessa questão. Então, como a gente vê aqui no artigo 16, ó, tem logo dizendo, a repreensão é a sanção feita por escrito ao transgressor, publicada em boletim, devendo sempre, ó, sempre ser averbada nos assentamentos individuais. Então, aqui tem dizendo, devendo ser averbado nos assentamentos individuais, se necessário pelo bem da disciplina. Então, é uma questão errada. E a gente sabe que a repreensão, ela se aplica o quê? A transgressão leve e média, sendo nula a aplicação em falta grave. Então, quando a transgressão for de natureza grave, não pode ser aplicada a repreensão. Nona questão. A repreensão aplica-se às faltas de natureza leve e média, constituindo a aplicação também em falta grave, quando se tornar necessário. Um pequeno erro de concordância aqui do meu... Parabéns. Só para falar, né? Não sou eu que digita essas questões. Parabéns aqui ao meu secretário que fez um pequeno erro de concordância aqui, mas estou corrigindo aqui com vocês e é isso que importa. Então, constituindo a aplicação também em faltas graves, certo? Não é falta grave, é faltas graves. Então, constituindo a aplicação também em faltas graves, quando se tornar necessário. Não, questão errada. A repreensão, ela só se aplica à transgressão de natureza leve e média. Se a transgressão for de natureza grave, é nula a aplicação de repreensão. Como assim nula? É proibido aplicar repreensão, não pode. Isso seria o que? Ilegal. Não pode aplicar repreensão em falta grave. Pode aplicar uma permanência, uma custódia, mas a repreensão ela é proibida em falta de natureza grave. Então é uma questão errada. Como a gente pode ver aqui, a sanção de que trata o caput aplica-se às faltas de natureza leve e média, constituindo ato nulo quando aplicada em relação à falta grave. Aqui é repreensão, certo? Conceito e aplicação. A nossa última questão dessa aula, vamos responder 10 nessa, 14 na outra. Uma diferença básica entre permanência disciplinar e custódia disciplinar é que, no primeiro caso, qual é o primeiro caso? Na permanência disciplinar, o militar deverá comparecer a todas as instruções e serviços, ao contrário da segunda. Questão correta, questão muito bem elaborada essa daqui. Por quê? Na permanência disciplinar, o militar ele participa do serviço e da instrução normalmente, tanto o serviço interno quanto externo, em serviço na viatura, na guarda do quartel. Então, na permanência disciplinar, ele tem todos os direitos dele inerentes ao cargo. Na custódia disciplinar, é que ele vai perder todos os direitos, ele fica sem trabalhar, sem contribuir, e aquele tempo que ele fica custodiado não vai contar para nada, nem para sua própria aposentadoria.
e ele perde todos os direitos inerentes ao cargo, certo? Então essa questão é uma questão certa. Então na próxima aula a gente vai continuar nossas questões, vamos fazer as outras 14. Então desculpa a demora aí, galera. Um abraço aí pro meu aluno Fábio, grande cara aí, gente boa. Vai ser aprovado aí no concurso e valeu, galera.